Romanos capítulo 8 começa afirmando: nenhuma condenação há para que estão em Cristo Jesus, né? E termina dizendo: quem nos separará do amor de Deus? Será tribulação, espada, nudez, perseguição, né? E afirma que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. A carta de Romanos capítulo 8, ela não é a teoria, mas ela é teológica, afirmando a vontade, as vontades soberanas de Deus na vida dos seus eleitos. No versículo 18 dessa carta, o apóstolo Paulo, ele fala, no capítulo 8, verso 18, ele diz: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós, né? Ele vai alegar que o sofrimento que vamos passar é transitório, mas haverá sofrimento. Ele está alegando que na vida cristã vai ter sofrimento, ou seja, a vida cristã vai ter muitos sofrimentos, tribulações, perseguição, né? Porque todos aqueles que aceitaram receber o Cristo como Senhor e Salvador sofrerão perseguições piedosamente, de diversas maneiras. Mas ele está afirmando que a glória que há de ser revelada em nós é muito maior, que é a perfeição. As provações, ela tem como autonomia de fazer com que cada um de nós cristãos pareçamos com Cristo verdadeiramente, tanto no nosso pensar, no nosso falar, no nosso agir, e todas as nossas ações reflitam a imagem de Deus. Por isso que ele nos entregou, Deus entregou seu Filho para morrer por nós, para que nós possamos agora andarmos não mais na carne, mas sim no Espírito, para que nós possamos ser a imagem e semelhança do Senhor nosso Deus. E passamos às vezes por muitas provações na vida e não compreendemos, né? Achamos que Deus é injusto, que as pessoas são injustas, por que nós estamos passando por isso e aquilo outro. E existem várias precauções na vida de cada indivíduo sobre essa questão, né? Mas as provações, elas são fundamentais para fazer com que nós sejamos provados. Em Tiago, capítulo número 1, verso 2, Tiago diz: meus irmãos, tende por motivo de alegria o passardes por várias provações. E ele vai dizer o porquê. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. As provações, ela faz com que nós sejamos íntegros e as nossas ações sejam completas e perfeitas aos olhos do nosso Deus. Se chama aprovação da nossa fé. Nós somos postos a provas, né? Nós cristãos somos postos a provas, todos. Mas ele diz que nós devemos ter por motivo de grande alegria, por passar por várias provações. Muitas vezes passamos por provações e se entristecemos, murmuremos. E quando isso acontece, isso entristece o coração de Deus e não é saudável para a vida de nós cristãos, né? Mas nós devemos saber que as provações, elas não são ausentes na vida do cristão, muito pelo contrário, elas são presentes de formas diversas, né? E é importante vermos isso aos olhos das Escrituras. E também o apóstolo Pedro, em sua primeira carta, capítulo 1, versículo 6, ele diz: nisso
exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Ele está fazendo uma comparação que devemos nos alegrarmos e não ficarmos espantados ao passarmos por muitas provações, não ficar admirados com as provações, com as perseguições. Mas ele nos ensina que nós devemos, nisso, nos alegrarmos, porque isso está nos provando e nos capacitando para que o nome do Senhor seja honrado e glorificado nas nossas vidas e através das nossas vidas. Né? Aí faz a comparação no verso 7. Como o ouro, né, que é esquentado pelo fogo ardente, para ser purificado e aprovado, ficar uma forma, por assim dizer, excelente para o uso oportuno, as provações têm essa mesma função nas nossas vidas, de nos refinar, de nos amadurecer, de nos dar segurança da forma que possamos sermos participantes, né, da glória do Senhor, para que nós sejamos a imagem e semelhança do Senhor. E isso torna em honra e louvores a Deus. Mas quando somos perseguidos por conta do Evangelho, por servir a Deus na íntegra, verdadeiramente, e não por fazermos coisas erradas e sermos perseguidos pelo aquilo que fizemos errado, mas pela vontade de Deus, né? Pela vontade de Deus. E muitos passarão por perseguições, provações e tristeza profunda. O apóstolo Paulo chega a desesperar-se da própria vida. E muitos cristãos se desesperam da própria vida, né? E querem retroceder. Mas nós não devemos retroceder e não ficarmos apavorados, espantados, né? Achando que é uma novidade as provações. Muito pelo contrário, elas vão servir dentro das nossas vidas para que nós possamos sermos aprovados e capacitados a enfrentar as provações com alegria e perseverança. Por isso precisamos estar constantemente em orações e leitura da palavra de Deus, porque os dias são maus. Em Romanos 12:12, o apóstolo Paulo nos diz: regozijai-vos na esperança, sedes pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Veja o quanto precisamos compreendermos as provações. Temos que estar perseverantes nas orações e devemos sermos pacientes nas tribulações. Muitas vezes somos estressados nas tribulações, ou seja, impacientes, às vezes até na própria oração, né? E isso é causado pela ansiedade, pelas preocupações do dia a dia, de circunstâncias, né? O cristão não deve ser movido por circunstâncias, mas pela fé em Cristo, né? Devemos estar em constante oração, em constante leitura da palavra de Deus, estudando as Escrituras fervorosamente, para que nós possamos compreendermos as vontades de Deus para nossas vidas, nas nossas vidas e através das nossas vidas, sabendo que a oração é o meio ao qual, né, conversamos com Deus. E a leitura da palavra é a revelação de Deus a nós. E as provações que vêm, elas não podem ser maiores do que a nossa fé em Jesus Cristo. Por isso devemos estar firmes na palavra do Senhor e sermos alegres ao passarmos por provações, né? Porque, meus amados, nós não devemos se acharmos super crentes, mas estamos preparados para tudo.
E as diversidades na vida do cristão são muitas, mas nós devemos confiarmos naquele que começou a boa obra. E é natural um cristão sofrer por conta do evangelho e pelas provações do dia a dia, onde às vezes ser injustiçado. Mas isso nós devemos nos alegrarmos no Senhor, né? Se estamos agindo corretamente. Às vezes nos entristece, mas nós devemos que perseverarmos em alegria, né? Perseverarmos na esperança. O autor aos Hebreus fala, capítulo 11, verso 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a fé verdadeira, ela não é movida pelas circunstâncias, mas antes ela tem a sua âncora firmada em Jesus Cristo. A fé é a âncora. É uma espécie de âncora que nos aproxima de Deus e de sua palavra e nos capacita a sermos alegres em tempos oportunos, nas tribulações, perseguições, a diversidade da vida. Por isso que o cristão ele passa por muitas provações, mas nós devemos termos discernimentos espirituais para que nós não andamos em rebeldia contra Deus, entristecendo a nós mesmos, a Deus e os nossos irmãos. Cada um, Deus dá uma medida diferente. E Deus ele não põe nenhuma carga a nós que a gente não possa suportar, mas ele nos prova através das provações, assim como também reprova através das provações. As provações, ela tem que gerar esse poder de fazermos mais ainda a imagem e semelhança do Senhor Jesus.